Olá, pessoal do Direito de Família. Nós vamos ter uma aula então hoje sobre efeitos do casamento. Eu já postei lá no portal os slides e agora eu vou abordá-los, né? Vou fazer comentários a respeito deles e vocês podem ir acompanhando a minha aula com os slides que estão postados, disponibilizados aí para vocês. Bem, primeira questão. Os efeitos do casamento, eles podem ser tanto de ordem pessoal quanto de ordem patrimonial. Os efeitos pessoais do casamento se desdobram em direitos e deveres que vão existir entre os cônjuges. E aqui a prof quer fazer um parênteses para dizer que, embora na união estável também existam efeitos pessoais e patrimoniais, os patrimoniais se assemelham, mas os pessoais não. O legislador fez questão de tratar isso de forma separada, diferenciada, tá? A gente vai começar falando dos efeitos pessoais do casamento, aqui nada de muita novidade, muitas das questões nós já abordamos lá na nossa primeira aula, quando falamos do direito civil constitucional, do direito de família constitucional. Então, a abordagem aqui, ela inicia pelo artigo 5º da Constituição Federal, quando fala da igualdade entre homens e mulheres, né? E do 226, parágrafo 5º, quando fala do tratamento isonômico. E isso vem repetido lá no artigo 1565 do Código Civil, quando ele fala que homem e mulher, pelo casamento, assumem mutuamente a condição de consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família. Ou seja, os direitos e deveres são iguais, são paritários e não mais distintos em razão do gênero, como era no Código Civil de 16. O artigo 1567 fala que a direção da sociedade conjugal ela é exercida conjuntamente pelo homem e pela mulher. A prof está chamando isso de gestão compartilhada. E havendo divergência, quem decide é o juiz. Aqui, exemplos de divergência que podem existir. A compra e venda de um bem imóvel, quando um dos cônjuges concorda, o outro não concorda, e assim sucessivamente, tá? Uma outra previsão legal que nós temos, e que nós já fizemos um comentário em aula, mas que está englobado aí no capítulo dos direitos do casamento, é o direito de cada cônjuge adotar o sobrenome do outro. É uma regrinha que está lá no parágrafo 1º do 1565. Veja que o artigo fala poderá, então é facultativo. E ele fala em acrescer ao seu sobrenome, então não é substituir, extinguir o seu e trocar pelo outro. Lembrando que com o divórcio, né, o cônjuge poderá depois voltar, ou fazer opção por voltar a usar o nome de solteiro. Ainda dentro dos direitos do casamento, a gente tem a liberdade de planejamento familiar, ou seja, cabe ao casal decidir se quer ou não ter filhos, o número de filhos, as formas de concepção desses filhos, se vai ser natural, por fecundação assistida, fertilização assistida ou ainda por adoção, tá? E aí, pessoal, a gente encerra o que o Código Civil traz como direitos do casamento, embora a gente sabe que não é um rol taxativo, é um rol meramente exemplificativo. E aí, no artigo 1566, o Código Civil fala dos deveres do casamento, e fala lá que são deveres do casamento: fidelidade, vida em comum, mútua assistência, sustento, respeito e consideração mútuos. Quando a lei do divórcio foi publicada em 1977, para que fosse possível pedir o divórcio, era importante imputar a culpa ao outro cônjuge. Era o que nós chamávamos de divórcio-sanção. Atualmente, no nosso ordenamento jurídico, o fato de um dos cônjuges descumprir um dever do casamento pode até ensejar o intuito do outro cônjuge não querer mais continuar com ele, mas isso não vai trazer nenhuma consequência dentro do divórcio, por exemplo. Isso não traz nenhum prejuízo na partilha de bens, isso não impede a disputa pela guarda dos filhos, isso não afasta o direito a alimentos. Então, apenas para vocês entenderem que a questão dos deveres do casamento, ela migrou
ela migrou do âmbito do direito, da discussão no divórcio, e agora, como vocês vão poder ver nos slides, é possível discutir isso lá no âmbito da responsabilidade civil. Mesmo após o divórcio, pode-se discutir eventualmente algum dano moral por descumprimento dos deveres conjugais, como, por exemplo, o dever de infidelidade que tenha causado algum mal-estar ou dissabor, né, transtorno para o outro cônjuge. Vamos analisar rapidamente cada um desses deveres. O dever de fidelidade recíproca decorre do regime monogâmico no Brasil. Então, no Brasil não é possível ter mais de uma união concomitantemente. E o descumprimento desse dever, então, pode gerar, por exemplo, um dano moral, um abalo moral ao cônjuge que foi traído, né? Ao cônjuge que sofreu a infidelidade. Tem uma discussão que se faz se existiria infidelidade virtual, aquela que seria quando o marido ou a esposa tem um relacionamento só em redes sociais. Nesse aspecto, eu indico a leitura de um livro para vocês que chama Infidelidade Virtual, tem na biblioteca da universidade, o autor é um juiz de direito aqui do estado de Santa Catarina, o professor Alexandre Moraes da Rosa, tá? Próximo dever de casamento. Viver sobre o mesmo domicílio, né? Embora viver sobre o mesmo domicílio é um dever do casamento, a própria lei excepciona a possibilidade do casal não residir sobre o mesmo teto quando for para atender interesses da própria família ou da profissão, enfim, por outras razões, tá? Por isso, pessoal, que hoje não tem mais relevância aquela expressão abandono de lar. Se eu abandonar o lar, eu vou perder o direito à guarda dos filhos. Se eu abandonar o lar, eu vou perder direito à metade dos bens. Não tem mais essa sanção, mas essa consequência. Mas foi inserido em 2011 o artigo 1240-A do Código Civil, que possibilita a usucapião da meação do bem imóvel que tenha determinados requisitos, né? Por abandono de lar. É o que nós chamamos de abandono de usucapião familiar, é o que nós chamamos. Os requisitos para essa usucapião familiar: que o abandono seja por 2 anos sobre imóvel urbano de até 250 metros quadrados, tá? Então, hoje, a única implicação prática que o abandono de lar tem é eventualmente pleitear a usucapião familiar. E um outro dever conjugal é o que é o de mútua assistência, e nesse sentido, o artigo 1568 diz que os cônjuges são obrigados a concorrer na proporção de seus bens e rendimentos para o sustento da família. Ou seja, não é mais só dever do marido sustentar a família, a esposa e os filhos, agora é um dever do casal. Mas esse dever não é paritário, não é igual, ele é proporcional, ou seja, quem ganha mais arca com mais despesas, quem ganha menos arca com menos despesas, tá? Por último, um último dever que o Código Civil colocou como dever entre os cônjuges é o de respeito e consideração mútuos. E aí, nesse sentido, hoje nós temos uma legislação específica que cuida dessa questão, que é a Lei 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha. E na própria Lei 11.340 vem diversas medidas protetivas que podem ser requeridas para proteger a mulher vítima da violência, como afastamento do outro cônjuge do lar em comum, os próprios alimentos podem ser fixados nesse aqui, tá? Bom, turma, para finalizar essa parte dos efeitos pessoais do casamento, antes da gente começar a tratar dos efeitos patrimoniais, vem então o que a professora estava explicando, que o descumprimento dos deveres conjugais hoje, eles fazem uma combinação com uma outra área do direito civil, que é o da responsabilidade civil. Então, hoje a gente costuma dizer que existe a responsabilidade civil no direito de família. E o descumprimento desses deveres, então, por força da combinação dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, é o que geraria,
Então, a possibilidade de uma indenização monetária entre os cônjuges quando ficar demonstrado o ato ilícito, que seria o descumprimento do dever do casamento, combinado com algum tipo de dano material ou moral. E aí a prof fez uma brincadeirinha aí com uma charge sobre corno, né? Para vocês entenderem o que que é. Ok, galera? Bom, resumidamente, né? Isso que a prof tinha para falar sobre efeitos pessoais do casamento. E eu vou depois postar um próximo vídeo que vai ser sobre os efeitos patrimoniais do casamento.